todas as coisas que nos definem, né? A definição por si próprio, né? O que eu quero e como definir, né? Isso tem a ver com quem sou eu, qual a minha postura como artista, como ser humano, o trabalho, né? O nosso sistema de crenças, os nossos territórios, as nossas fronteiras, os nossos limites. E acho que o artista é muito sensível, tem um material interno muito rico, e é isso que ele transforma na poesia, que seria o peculiar, né, do seu trabalho, o peculiar do seu fazer, né, aquilo que ele exerce. Então acho que o que me define, né, o como eu me definiria, seria essa questão do múltiplo, né, do vários, né, vários artistas, né, dentro dessa pessoa, né, nesse percurso poético e expressivo e que vai formatando, né, vai galgando pequenas escaladas e momentos assim da sua própria vida através né, de diversos meios, né? O meu meio principal de formação que me torna artista, né, é a pintura. Meu território, né, o meu campo, né, é o campo visual, é a tinta, são os líquidos, as cores. Mas eu acho que o que me define é a multiplicidade mesmo das linguagens, né? Eu trabalho um pouco com vídeo, um pouco com performance, com som, com música, guitarra elétrica, palavra escrita. E eu acho que esse lugar da definição que adentra, né, já a segunda questão, que é o território, é paixão, né? Para mim, assim, eu vejo a arte como a gente pode falar que é trabalho, que é profissão, né? Que é a poesia, mas eu acredito que o que realmente define essa escolha lá atrás, quando a gente é bem moleque, é essa questão da paixão, né? Da vontade de se entregar aquilo, de ser aquilo, de fazer aquilo, né? E eu era muito apaixonado pela música, pela canção popular, e a canção popular, a música, me levou à pintura. Eu acredito que o próprio contexto histórico também, né? Rádio, televisão, aquilo que se chamava de novas tecnologias, que vai ser solapado e suplantado pela convergência das linguagens digitais, né, desse mundo digital que a gente vive hoje, esse processo que recrudesceu, inclusive com a pandemia, né, ele, ele já estava descrito ali, né, ele já vinha ali já há um bom tempo, né, através da cultura de massa, dessa coisa do videoclipe, das novelas, do disco, né, seduzindo e transitando já entre o cotidiano, né? Então, eu acredito que é isso, né? E o artista se faz nesse fazer, né? Ele se faz fazendo, né? E sendo a pintura esse meu lugar de confronto, de embate, né? A figura humana, agora eu estou num processo mais voltado para assumir a abstração que vem ocorrendo em diversos momentos, né? Uma coisa saindo de uma escola de Paris, indo para uma escola de Nova York, expressionismo abstrato e tal, né? Esse meu território é a tinta. Mesmo quando eu estou trabalhando com vídeo, com música, eu acredito que, na real, assim, é como se eu estivesse sempre pintando, né? A ideia de paisagem sonora também me atrai, né? Essa coisa da música também me atrai muito. Mas para mim, esse meu campo é como se fosse um desenho expandido, essa coisa do interno, né, que se projeta através da arte, né, seja da performance, do vídeo, da pintura, da música, da palavra escrita, ele vem muito na esteira desse desenho que se expande, né, na vida social, a arte enquanto
uma escolha de vida que vem das paixões, dos desejos, né? Dessa busca de um ser humano integral e vai se defrontar e vai se deparar com esses embates e com esse enfrentamento, né? Um desenho que é político, um desenho que é social e um desenho que é estético, né? Que ele se espraia e se espalha na sociedade através do objeto de arte. Acredito que é isso. Eu costumo dizer que eu me encontro exatamente no lugar que eu gostaria de estar, né? Nessa busca, talvez, de um mundo mais justo, para mim, pelo menos, né? Esse olhar desse entendimento da arte como um desenho expandido, como um campo expandido, independente do meio, independente da linguagem. Eu acho que a arte ela é um confronto da utopia com aquilo que é possível, né? Com o mundo das verdades e das razões, não é? Ela é uma opção de vida, ela é uma escolha, ela é uma maneira de você olhar para o mundo, compreender o mundo, trazer isso para a sua vida cotidiana e experimentar essa espécie de tradução, né, desse universo da vida mesmo, né? Da coisa brutal, né? Do cotidiano, da violência, da fome, da exclusão. E você traduz isso, né? Você filtra isso a partir da sua experiência de mundo, né? Do domínio que você tem da linguagem e da poesia e do sonho, né? E o lugar do impossível, né? Aquela coisa do Jim Morrison, né? Queremos o mundo e queremos agora, ou aquilo que em 68 se escreviam nas ruas de Paris, nas barricadas, né? Como que é? É a imaginação no poder, aquela coisa do proibido proibir, esse universo da contracultura, né? Do hipismo, depois do punk também é uma coisa que vai me influenciar bastante, assim, que na verdade é uma luta permanente, né? Parece que a gente dormiu no ponto aí durante uns anos, né, que coincide com os anos da minha formação, mas no final das contas o artista ele sempre está travando, né, esse embate, essa espécie de luta, né, mesmo aderindo ou não aderindo ao mercado, né, que é uma espécie de luta contra a caretice, né, que é uma espécie de luta contra aquilo que é estabelecido, né, contra um passado idílico, né, ou com um futuro ideal, né? A arte não serve para ser boazinha nem bonitinha, ela serve como uma pulsão de vida transformada em imagem e em imagens potentes, né, que traduzem a complexidade da experiência humana. Eu acredito que o que define a minha arte é essa multiplicidade, né? Esse território, na verdade, que é um território de tinta, de pintura, de som, de palavra, ele é um território da liberdade, né? É aquilo que o Mário Pedrosa fala. Eu sempre faço essa evocação do Mário Pedrosa que fala que a arte é o exercício experimental, né, da liberdade, né? E eu ligo isso com aquela coisa do Boys, né? Eu acho que isso nessa sociedade hiper conectada, né, hiper mediatizada, tem muito a ver, né, cada qual seu próprio Big Brother, né, essa ideia do Boys do todo mundo é artista e tornai produtivo os segredos, né, com uma outra ideia do Agnaldo Farias também, né, que ele fala o que é arte? A arte é aquilo que o artista faz, o que o artista faz? O artista faz arte. Então, no final das contas, né, eu vivo a minha arte na contradição, na diversidade, na pluralidade, né, dos debates e dos enfrentamentos, né? Não quero reduzir, eu acho que a questões específicas, apesar de cada artista ter as suas próprias questões, né, ter o seu próprio aquilo que a gente chama de poética pessoal, do discurso do artista, né? No final das contas, a obra ela vai ser sempre uma coisa aberta, por mais que o artista tente reduzir esse universo e colocar esse universo numa caixinha, numa moldura, num cubo branco, né?
dentro de um determinado nicho de produção, né? No meu caso tem essa carga dramática do expressionismo, mas também tem uma coisa muito da divergência e da contradição, né? Da arte contemporânea também, esse lugar meio que de recusa do artista, né? Dessa coisa marginal e underground. A gente pode tentar de diversos meios, mas quando a arte chega no público, né? Quando a arte fala com o público, né? Quem vai ler ela com as condições que tem, né? Com aquilo que se nutriu, né? Então, no final das contas, isso acaba sendo o mais aberto possível, né? O que que é um retrato? O que que é uma paisagem, né? O que que é uma paisagem interna? O que que é um desenho de observação? O que que é uma música experimental? O que que é uma poesia beatnik ou surrealista? Então, no final das contas, tudo isso se mistura nesse grande liquidificador que é o André Raimundo. Agora, quando eu penso no qual meu melhor sonho, eu já vou mais para um campo político, né? Eu penso na questão de um mundo mais justo, né? De um mundo menos cruel, menos excludente, mas aí fica no campo da utopia, né? A gente está passando aí um momento bem apocalíptico, né? Esse cruzamento aí de governos pendendo mais para lados, né? Protofascista, autoritários, né? Não só no Brasil, mas isso é um dado que aqui a gente pegou carona nisso, né? É, cruzando com esse desmonte de uma social-democracia e com a questão da pandemia, do Covid, do coronavírus, é, é, eu penso que o ideal seria um mundo sem fome, com uma melhor distribuição de renda e onde a arte tocasse mais, né, o coração das pessoas, chegasse mais até as pessoas, não só como uma obra de arte ou como uma coisa para pôr na parede, mas uma coisa que eu acredito muito que é esse lugar da liberdade, esse lugar do experimental e esse lugar de se confrontar, né, com suas próprias contradições e melhorar enquanto ser humano. Circuito de arte, eu acho, de maneira geral, né, é um lugar financeiro, financiarizado, é um lugar de ostentação, né? Aquele lugar meio, né? Tipo, eu brinco, né? Canapés e patê canapés e patê de ganso enquanto favelados pagam a conta, né? E a arte, para mim, ela acontece, ela é muito mais uma espécie de insubordinação, né? E de se manter a sanidade, né? A nossa capacidade de exercer o delírio, né? Para mim, a poesia é isso, esse fazer poético, né? Proporcionado pelas linguagens artísticas, é esse lugar de manter uma espécie de chama acesa, né? De busca do sonho, da poesia, do impossível, do inalienável, né? Do transparente, né? Do verdadeiro, da verdade individual de cada um, né? E eu penso assim, a Bienal de São Paulo, essas grandes bienais todas, né? Do Whitney, a Bienal de Veneza, a Documenta Castle, que acontece de 4 em 4 anos. Na verdade, esses eventos são uma espécie de show de arte, né? E a arte contemporânea, né, ela tem esse lugar das vitrines, ela tem esse lugar do mercado, um lugar que vem sendo construído lá desde muito atrás, né, quando o artista tinha mais uma função de artesão, de coisas coletivas, passa pela individualidade, né, pelo individualismo da modernidade, da pós-modernidade, e aí você vai chegar nesse lugar de um grande jogo de vale tudo, né, das artes visuais, mas num certo sentido a gente pode pensar que a indústria cultural, né, de uma maneira geral, ela traz muito esse lugar do grande show, né, do grande espetáculo, né, de uma grande matrix, né, que me parece que agora tudo isso, né, tá caindo, tá indo por terra, né, perante tanto descalabro e mortes, né? A gente está praticamente numa situação de guerra, né? Contra um inimigo invisível e contra inimigos visíveis também, né? Então, eu
penso que sedimentou vários lugares na arte. Num certo sentido, também o artista acaba dialogando com todos esses lugares, né? Esses procedimentos, quase uma nova academia, esses predicados da arte contemporânea, né? Que é a ocupação, a citação, o deslocamento, né? A apropriação, o plágio, né? Procedimentos como a mistura, a repetição, essas coisas todas vem se sedimentando e passando pela arte, pelo menos aí nos últimos 70 100 anos, né? E a gente acaba sendo filho fruto disso também, né? Eu acabo remetendo muito a essa ideia do expressionismo, né? Desse movimento que nasce ali como um revolver ali, um enfrentamento com a ideia do progresso, da ciência, do positivismo, né? Uma coisa de uma carga, uma pulsão sexual, de uma dramaticidade, de um lado mais macabro e sombrio do próprio ser humano, né? Que depois do dadaísmo também introduz a anti-arte, o surrealismo vai trazer as questões psicológicas do inconsciente e tudo mais. Eu acho que é por aí, eu acho que o meu caminho é esse, né? Eu digo que a arte vai sobreviver no final das contas, nem que seja para voltar a ser pintura de guerra, né? Porque quando a gente fala da cultura, né, me parece que tem assim, a cultura, o ser humano, né? As pessoas tendem a colocar isso, né, como se fosse a grande coisa nobre, coloridinha e tal, tudo mais, né? Mas a vida, na real, ela é um grande embate, né? Eu tenho olhado cada vez mais para dentro, para essas paisagens internas, né? Porque essas paisagens internas, porque na verdade a verdadeira guerra é da gente com a gente mesmo, né? Em como se tornar um ser humano melhor, né? E que seria esse melhor? Um artista melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, se isso realmente é possível, se isso não é possível. E a arte, na verdade, é o campo, é o lugar onde eu jogo, né? Tudo isso para colocar isso como um registro, colocar isso de frente, né? Na cara das pessoas e propor esses embates, é isso.